Boa noite, gente. Eu vou fazer a correção das atividades sobre termometria, das conversões entre as escalas termométricas. Bom, nós tínhamos esse comparativo conforme a última live, né? Estas fórmulas que poderiam ser utilizadas para fazer a conversão entre as escalas termométricas. Na primeira atividade, vocês deveriam converter a temperatura, né, de 40 graus Celsius, que é a média de temperatura do corpo de uma ave, em graus nas escalas Fahrenheit e Kelvin. Então, a primeira conversão que eu vou fazer é de Celsius para Fahrenheit, que a gente tem essa comparativa aqui, que é as primeiras duas fórmulas, né? Sabe-se que a temperatura média é 40 graus Celsius. Então, no lugar do C, eu vou colocar o 40. Conforme vocês estão vendo aqui, ó, no lugar do C eu botei o 40. E o restante da fórmula eu copio igualmente. Depois, já faço a divisão, se eu puder, né? De 40 dividido por 5, eu tenho 8. Igual a F menos 32 sobre 9. Continuando, o 9 ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado da igualdade fazendo multiplicação. Então, 8 vezes 9 igual a F menos 32. 8 vezes 9, 72. O 32, que estava diminuindo, ele passa para o outro lado da igualdade, somando, igual ao F. Então, 40 graus Celsius equivalem a 104 graus Fahrenheit. Tá? Concluída a primeira conversão. Vamos para a segunda. A segunda era do Celsius para a escala Kelvin. Vou usar esta combinação de fórmulas, né? C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. Como os dois estão sendo divididos por 5, eu simplifico. E eu vou ter a fórmula apenas graus Celsius igual Kelvin menos 273. Então, no lugar do Celsius, eu boto 40. Igual a Kelvin menos 273. O 273 que estava diminuindo passa para o outro lado da igualdade somando. Aqui só dei uma organizada na fórmula, mas se ficasse o K para esse lado e o restante para o outro lado, seria a mesma coisa, tá? Então, 273 mais 40. E eu tenho, então, um total de 313 Kelvin. No segundo exercício, nós tínhamos ali, transforme 125 graus Fahrenheit em graus Celsius e Kelvin. Então, eu vou utilizar primeiro Celsius para, né, converter de Celsius para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Celsius. Eu vou usar as duas fórmulas, certo? Eu vou substituir o 125 no lugar do F aqui, ó. Então, teremos aí 125 menos 32, que vai dar um total de 93. Então, vou copiando as fórmulas. Tá vendo? C sobre 5 e agora 125 menos 32 dá 93 sobre 9. O 5 que estava dividindo aqui, ele vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Ó. Então, o 5 que estava aqui embaixo, ele passou lá para cima, né? Invertendo, ou seja, fazendo a multiplicação. Ele estava dividindo, passou multiplicando. O 9 continua ali porque eu vou ter que deixar o C, né, que é o grau Celsius, que é a incógnita, né, que é como se fosse o X, isolado para que eu possa calcular ele. 93 vezes 5 é 465. Dividido por 9, então eu terei uma temperatura em graus Celsius de aproximadamente 51,67. Na verdade, vai dar 51,66666, né? Então, arredondamento aqui, 67 graus Celsius. Então, 125 graus Fahrenheit correspondem a 51,67 graus Celsius. Continuando, fazendo graus Fahrenheit para graus Kelvin, né, ou para Kelvin, escala absoluta, eu utilizo essas duas fórmulas que estão aqui, ó. F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Então, utilizando ela, eu vou fazer as substituições, ó. Então, no lugar do F eu boto 125 e continuo a multiplicar as fórmulas.
Diminuo, vai dar 93 sobre 9, igual a K menos 273 sobre 5. O 5 que estava dividindo, ele passa multiplicando para o outro lado da igualdade, então fica 93 vezes 5. E o 9 que estava dividindo passa multiplicando tudo que estava lá em cima, o K menos 273. Por isso que eu botei entre parênteses aqui, tá? Então aqui 93 vezes 5 é 465, 9 vezes K é 9K, 9 vezes menos 273 é menos 2.457. O 465 passa, perdão, 2.457 passa somando, né? Passa somando ali. Esse aqui, ó, é a mesma coisa que eu tivesse colocado esse para o lado de lá, tá? Só fiz a inversão para ficar bonitinho aqui. Então, 2.457 estava diminuindo, ele passa somando com 465. Fiz a soma, então 9 vezes K igual a 2.922, que é a soma do 465 mais 2.457, dá o total de 2.922. 2.922, agora o 9 que estava multiplicando o K, ele vai passar dividindo. Então eu divido 2.922 por 9, que eu vou ter um valor de Kelvin, que é 324,66666, arredondando 67, tá bom? Um terceiro exercício e último aí que a gente tinha. Determine uma substância determinada substância foi encontrada a uma temperatura de 205 Kelvin e tem que determinar a temperatura em graus Celsius e graus Fahrenheit. Primeiro eu vou converter do Kelvin para o Celsius, mesma coisa, ó. O 5 aqui e o 5 aqui, então os dois lados estão sendo divididos por 5, então eu simplifico, esses 5 e 5 eles somem, digamos assim, né? Eles vão ser simplificados. E eu vou ter C igual aos graus, aos Kelvin, né? Que é 205 menos 273. Então os graus Celsius são menos 68 graus Celsius. Então 205 menos 273, menos 68, que são os graus Celsius que equivalem a 205 Kelvin. A conversão de Fahrenheit para Kelvin, eu faço a substituição do 205 aqui no lugar do K e faço, né, a subtração aqui, 205 menos 273 primeiro, que dá o menos 68, que tinha dado aqui em cima, né? Agora eu faço a multiplicação em x, como a gente fala, que é a regrinha de 3, né? Então, fica 5 vezes f menos 32 igual a 9 vezes menos 68. 5 vezes f é 5f, menos 5 vezes 32 se dá 160. 9 igual a 9 vezes menos 68 dá 612, menos 612. O 160 que estava subtraindo, ele passou para o outro lado somando. Então, menos 612 mais 160 dá 452. O 5 que estava multiplicando passou dividindo. E eu obtive, então, o menos 90,4 graus Fahrenheit. Certo, gente? Boa noite, espero que tenham entendido.